Olá, alunos do SEV, tudo bem com vocês? Professora Simone Martins aqui. Hoje é dia 4 de março. Vamos dar início a mais um encontro geográfico. Prestem bastante atenção na aula, tá bom? Na aula de hoje, iremos dar início ao uso do material de geografia. Vamos usar o Atlas Geográfico. O texto será sobre a formação do território brasileiro, leitura páginas 8 e 9, atividades de 9 a 11. Para reforçar, continuamos o nosso estudo sobre o Brasil. Ainda falando sobre a formação do território brasileiro, vamos para o ano de 1500, com a chegada dos portugueses. Mais precisamente no dia 22 de abril de 1500. Essa imagem retrata a chegada das caravelas e o encontro com os nossos índios. Os primeiros habitantes também eram chamados de nativos ou ameríndios. Vamos ver aí as denominações. Nativos, próprio do lugar onde nasce, referente a indígena. Então, nativos são aquelas pessoas nascidas no próprio lugar, então, proveniente daquele local. E ameríndios é a junção de duas palavras, América e índio, índios existentes no continente americano. Então, os portugueses, quando chegaram aqui, viram os nativos, que eram as pessoas nascidas nesse próprio lugar, e os ameríndios, que eles chamaram assim, pois eram índios existentes na América. E chegando em nosso território, conheceram as nossas riquezas. O pau-brasil, tá? É uma árvore típica da Mata Atlântica, uma árvore que pode alcançar até 15 metros e possui galhos com espinhos. A árvore ganhou importância para os portugueses por conta da sua madeira, que poderia ser utilizada na construção de inúmeros objetos, como móveis e caixas, mas principalmente porque a resina da madeira era utilizada para produzir corante utilizado para atingir tecidos. Então, essa foi a primeira riqueza em que os portugueses se depararam e exploraram no nosso território. Outra riqueza abundante no nosso território era o ouro. Em 1693, os portugueses descobriram ouro no estado de Minas Gerais. Lembrando sobre o Tratado de Tordesilhas, um acordo entre Portugal e Espanha para dividir as terras descobertas em todo o planeta. O Tratado de Tordesilhas está relacionado com a formação do nosso território. Portugal, tendo sua parte do nosso território, implantou o sistema de capitanias hereditárias, dividindo o Brasil em lotes. Essa denominação quer dizer que as terras eram passadas de geração para geração entre familiares, tá? Observem que a parte que pertencia à Espanha não estava desenvolvida. Nos pontos cardeais, essa área da Espanha era a direção oeste do nosso território. Só com o passar do tempo que essa porção do nosso país se desenvolveu, tá? Então, capitanias hereditárias, que eram lotes, e esses lotes eram passados de geração para geração entre a família. E observem aí que o nosso território, o lado da Espanha, não tinha sido desenvolvido, ok? Vamos reforçar o conceito de capitanias hereditárias. Foi uma divisão administrativa que os portugueses criaram para organizar o território brasileiro. Foram criadas pelo rei Dom João em 1534 e dividiram todo o território pertencente a Portugal em 15 lotes de terras, que foram entregues a pessoas responsáveis por desenvolvê-las. Agora vamos analisar os dois mapas do Brasil. O primeiro é do século XIX, entre os anos de 1801 até 1900. O segundo mapa é o atual,
com a distribuição dos estados brasileiros. Pois bem, muitos estados tiveram alterações de acordo com o nome e a posição, mas alguns permaneceram, que é o exemplo de Minas Gerais e São Paulo, que eu circulei no primeiro mapa. Será que os outros estados também tiveram alterações? Vocês irão analisar e vão descobrir, ok? Então, o primeiro mapa aí do século XIX, podem ver que tem a distribuição dos estados diferente da divisão atual, tá? Mas alguns estados permaneceram, exemplo aí de Minas Gerais e São Paulo. Fiz aí a comparação para vocês verem, tá? Então, queridos alunos, concluímos essa aula de hoje, tá? Se ficou alguma dúvida, fiquem atentos que eu vou fazer uma revisão com vocês. Tá na hora da revisão, tá legal? Vamos para o início de tudo, com a chegada dos portugueses em nosso território no ano de 1500. Essa imagem retrata o encontro dos nossos indígenas com os portugueses. Logo, eles reconheceram que o nosso país possuía muitas riquezas, como, por exemplo, a árvore pau-brasil, que deu origem ao nome do nosso país, e também o ouro. Falamos também de um fato super importante para o desenvolvimento do nosso país, que foi a divisão das terras em lotes, na porção que pertencia a Portugal, denominada de capitanias hereditárias. Observem que a parte oeste do Brasil, que pertencia à Espanha, não estava desenvolvida. Agora, analisando esses dois mapas, chegamos à conclusão que a distribuição dos estados brasileiros se modificou desde as capitanias hereditárias. Os lotes de terra das capitanias eram em forma horizontal e depois os estados foram se distribuindo por todo o nosso território, até chegar no formato atual. Então, analisando aí esses dois mapas, vocês podem ver que a distribuição se modificou bastante, né? Na época das capitanias, os lotes de terra eram em formato horizontal, a divisão era em formato horizontal. Depois, com o passar do tempo, a distribuição e desenvolvimento dos estados, os estados foram se distribuindo no formato que está atualmente, ok? Então, galera, vamos exercitar o que aprendemos na aula de hoje? Façam com bastante atenção as atividades das páginas citadas aqui. E eu tenho duas observações sobre as atividades, tá? Fiquem atentos. Na página 11, número 4, temos uma charge. Vocês sabem o que é uma charge? Vou fazer uma explicação aqui para vocês. É um gênero textual que faz críticas aos termos de interesse público, tá? Os temas de interesse público. Charge tem a finalidade de ilustrar os acontecimentos que despertam o interesse público. Podemos dizer que o principal objetivo de uma charge é transmitir uma visão crítica sobre determinado assunto que esteja sob alvo de discussões na sociedade. Então, é uma forma ilustrativa, né? Uma forma de ilustrar sobre um assunto que está ocorrendo e aí se fazer de uma forma divertida, através da ilustração para entendimento. Então, você com a sua visão crítica vai analisar a charge e vai saber do assunto do que está sendo comentado, tá? Essa charge está no livro de vocês, tá? Na questão número 4 da página 11. O título da charge é Terra para Todos. E aí tem um fazendeiro observando, né? Observando as terras, e elas estão nomeadas de geração para geração, que é no caso hereditário. E aí tá pedindo para se fazer uma análise, tá? E responder do que se trata essa charge. Então não preciso nem dizer muito que se as terras estão sendo distribuídas de forma hereditária, já sabe que vocês vão comentar e escrever sobre as capitanias hereditárias. O Atlas está pedindo para vocês responderem no caderno, ok? Então, vocês vão analisar aí a charge e escrever
com as palavras de vocês sobre o assunto abordado aí. Fiz a interpretação com vocês, tá bom? E a outra observação é sobre o mapa da página 12, tá? Eu vou enviar um vídeo, um pequeno vídeo para vocês no grupo da turma de vocês, orientando sobre como fazer essa atividade da página 12, tá? É um mapa do Brasil, o mapa está com o nome dos estados brasileiros e vocês vão localizar as capitais, tá bom? E depois fazer um colorido. Vou colocar um vídeo para vocês, com a orientação, para vocês fazerem direitinho, ok? Então, meus amores, muito amor para vocês, tá? Beijos da professora Simone. Se ficar alguma dúvida, é só mandar o recado para mim, ok?